Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu vou compartilhar com vocês uma pequena palavra de devocional. Peço perdão já pelos barulhos, porque eu estou gravando em casa. Então, a palavra de devocional que eu quero compartilhar com vocês está em Salmos 16. E é um salmo muito interessante, porque ele vai falar assim, Preserva-me, ó Deus, pois em Ti ponho minha confiança. E eu estava passando por uns dias agora, na verdade ontem, em que o Senhor falou comigo que eu precisava voltar ao primeiro amor. Já não é de ontem, já não é de hoje que o Senhor fala comigo sobre isso, mas é porque quando a gente está no primeiro amor, a gente tem práticas de pessoas que estão apaixonadas, sabe? E quando a gente está apaixonado, a gente não liga muito para as circunstâncias, né? A gente só quer estar com aquela pessoa. E eu me lembro que eu passava madrugadas, me lembro que eu passava muito tempo orando. E hoje em dia, por conta da maturidade, por conta da correria da vida, a gente se afasta dessas práticas, né? E tem se tornado cada vez mais escasso, eu diria. Mas Davi, ele fala, preserva-me, ó Deus. Davi, ele reconhece que ele precisa que o Senhor o mantenha. Davi, ele reconhece que ele precisa que o Senhor faça ele permanecer. Porque nós somos inconstantes. Nós praticamos coisas e fazemos coisas que durante um período a gente até mantém, mas depois a gente se afasta, a gente vai para outras coisas, vai para outras circunstâncias. E o Senhor, ele não deseja ver a gente assim, sabe? Então, quando Davi, ele fala, preserva-me, ó Deus, ele está pedindo, Senhor, me mantenha fiel. Senhor, me sustente no seu caminho. Porque caminhar com Jesus é literalmente viver na dependência dele. É literalmente isso. E eu tenho percebido isso da minha parte, sabe? Eu dependo do Senhor. Meu coração é inclinado já. Meu coração é inclinado para as coisas deste mundo. Então, a gente precisa estar sempre vigilante, a gente precisa estar sempre sondando o nosso coração, os nossos pensamentos. E quando ele fala, pois em Ti ponho minha confiança, Davi, ele está sendo intencional aqui. Davi, ele está sendo intencional. Eu ia procurar outra palavra, mas é esta mesmo. Davi, ele está sendo intencional. E colocar a confiança em Deus deve ser algo de fato intencional. Porque nós não podemos andar segundo o que a gente acha, mas devemos andar segundo o amor infalível de Deus. Muitas das vezes, o Senhor vai nos pedir situações que a nossa alma, o nosso eu, não quer passar, não quer viver. E o Senhor, ele está nos chamando para não vivermos do que a gente sente, não vivermos do que a gente acha, mas vivermos por fé, vivermos pelo que a gente sabe. E o que é a fé? É a convicção daquilo que não se vê. É a convicção, é uma convicção certa. É aquilo que é algo certo dentro de você. Então, não importa como a nossa alma se sente, não importa como as circunstâncias estão, a gente deve ser intencional e ministrar ao nosso espírito, à nossa alma, que a gente precisa ministrar a nossa alma para ela permanecer fiel, para ela louvar a Deus. Davi, em um dos salmos muito conhecidos, ele fala,
Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí agora ele começa a ministrar a ela. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Davi, ele reconhece que a sua alma não está bem. Davi, ele reconhece que ele por ele mesmo, está passando por dor, está passando por aflição. Só que ele escolhe não viver sobre aquilo que ele sente. Ele escolhe viver sobre aquilo que ele sabe. E por isso que ele fala, espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Ele está dizendo, minha alma se acalma, ou dá uma segurada. Eu sei que essa situação te faz ficar perturbada, te faz perder a paz, te faz te ficar ansiosa. Mas acalma, porque eu sei no Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu conheço. Eu conheço o meu Deus. Então, a gente deve andar pelo que a gente sabe e conhece de Deus. É por isso que o Senhor Jesus sempre bateu contra a religião. Porque a religião, ela tira isso, sabe? A religião, ela tira esse relacionamento com Deus. A gente precisa viver um relacionamento com Deus, porque o que faz suportar as dificuldades é um relacionamento com Deus. E quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente conhece. Quando a gente está se relacionando com alguém, a gente conhece essa pessoa. Então, a gente precisa conhecer a Deus. E quando a gente conhece a Deus, a gente para de viver pelo que sente, para de ser governado pela nossa alma, sabe? A gente passa a ser governado pelo que a gente sabe. E a nossa alma, ela reflete como nós nos sentimos. As nossas emoções são influenciadas pela alma e o nosso corpo reage a ela. Por exemplo, quando a gente está determinado, quando a gente está com o espírito vivo, vamos dizer que um ambiente de academia, quando a gente está focado a malhar, a gente vai até com mais gás, a gente vai com mais força, com mais determinação. E a nossa alma se sente bem. E porque a nossa alma se sente bem, o nosso corpo reage. Muitas das vezes você está até sem ânimo, mas tu vai, entendeu? E nós precisamos ser intencionais. Então nós devemos tratar a nossa alma, nós devemos fazer com que a nossa alma reaja ao Senhor. Nós devemos fazer com que a nossa alma, ela louve ao Senhor. Então, quando nós vamos tratar de louvar a Deus, nós devemos ser intencionais. Nós devemos ser intencionais para confiarmos no Senhor. Nós devemos louvar ao Senhor intencionalmente. Nós devemos ministrar a nossa alma pelo que nós sabemos. Então, no versículo 2 ele vai dizer assim: ó minha alma, tu disseste ao Senhor, tu és o meu Senhor. Ou seja, Davi, ele percebeu que a alma dele louvava a Deus. Davi, ele percebeu que a alma dele reconhecia, tinha prazer no Senhor. E a nossa alma, de fato, ela tem prazer no Senhor. Nós fomos feitos para adorar o Senhor. Só que ela fica dividida. Dividida como assim? O nosso espírito está vivo graças ao Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo ministra paz ao nosso espírito. E a nossa alma, ela sente prazer, a nossa alma, ela se regozija no Senhor por causa do Espírito Santo. Mas, todas as vezes em que nós fazemos as disciplinas do Senhor, quando nós vamos fazer algo para o Senhor, o nosso corpo, que está morto em pecado, ele não vai sentir prazer nisso. Ele não vai se satisfazer nisso. Porque é muito fácil a gente fazer coisas que satisfaz a carne. Passar horas assistindo TV, assistindo reality. Eu, particularmente, não tenho a mesma dificuldade para assistir TV do que manter 1 hora de palavra. Eu não tenho essa dificuldade. Mas por quê? Porque a carne, ela não tem dificuldade para essas coisas. Então, a gente tem que ser intencional. Ontem
antes de dormir, eu peguei o meu telefone e tava mexendo no telefone, conversando com algumas pessoas. E o Espírito Santo ministrou no meu espírito. Eu falei, eu vou conversar com todo mundo. Depois eu pego a palavra, porque eu não quero dividir a atenção, sabe? Só que ultimamente eu tenho andado, pensado para que eu precisava dormir mais cedo. E se eu continuasse conversando com as pessoas, eu não ia dormir cedo. Ainda mais porque eu ainda precisava ler a palavra do Senhor e eu queria dar uma atenção para a palavra. Então o Senhor me fez ter uma escolha. Assim que eu peguei a palavra para ler, o sono veio. Assim que eu comecei a querer prestar atenção naquilo que eu estava lendo, meu corpo começou a ficar cansado. E é nessas horas que a gente repara, tipo, se eu estivesse conversando com aquela pessoa, se eu estivesse conversando ainda, será que eu estaria com sono? Será que eu estaria com essa falta de disposição? E o engraçado é que, às vezes, a gente sabe que isso também tem reações químicas, mas é por isso que a gente precisa andar em amor. Porque quando a gente está apaixonado por alguém, quando a gente está afim de alguém, a gente quer estar com aquela pessoa, certo? E com Deus é a mesma coisa, nós precisamos nutrir paixão, nós precisamos nutrir amor. Mas é difícil, eu, Micael, reconheço que é difícil, que é muito fácil a gente falar, é muito fácil de falar, mas difícil é viver. Mas não é impossível, é por isso que a gente deve estar sempre pedindo em oração, para que o Senhor nos preserve, para que o Senhor nos conduza, para que o bom pastor nos guie, nos guarde, nos proteja e nos mantenha fiel nesse caminho. Então, nós devemos ser intencionais para exercermos as disciplinas espirituais. Nós precisamos ser intencionais com Deus. Eu estou tentando e é muito interessante, porque nós vamos passar por fases, e houve fases em que eu estava super constante, em que eu estava super apaixonado, e houve fases em que eu estava... Mas em todos os caminhos, em todas as fases, nos meus altos e baixos, o Senhor ele sempre vem corrigindo os meus caminhos. Quando eu me afasto das práticas que eu fazia, o Senhor vem com palavras como essa: preserva-me, ó Deus, pois em Ti ponho minha confiança. Ou seja, o Senhor ele sempre está presente. Ele sempre vai nos manter no caminho certo, porque Ele é o bom pastor. Ele sempre vai atrás da ovelha que se perde. Então, que assim como eu, você também possa tentar, porque é uma constante tentativa de se manter fiel, de se manter no caminho.